espanhol. Ellos van a hablar en portugués muy despacito para que ustedes comprendan, entonces hay clases gratuitas de portugués. Para que vocês falem. Y para quien hace preguntas, tenemos ahí adhesivos menos meses, menos marcas, más meses. Entonces, vamos a empezar con Mariana, que es un nuevo talento en la Escuela Austríaca de Brasil. Hace su doctorado en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro. Va a hablar sobre la acción empreendedora comparando la Escuela Austríaca con Schumpeter. Mariana. Gostaria de agradecer o evento, estar aqui e dizer que é uma honra compartilhar essa mesa com os três também, maiores austríacos do Brasil. Eu só comecei a estudar a escola austríaca por causa deles. Eu só tive acesso ao trabalho de escola austríaca por causa dos professores e por causa do Instituto Mises, que foi quando eu vi que eu não pensava sozinha. Então eu agradeço realmente por vocês terem iniciado isso e realmente me deu a oportunidade de encontrar algo que... a minha verdade. Encontrar a verdade. Esse trabalho, ele começou a ser desenvolvido na minha monografia de graduação, em que eu trabalhei em comparação da estrutura de mercado do mainstream com a estrutura de mercado da escola austríaca. E quando surgiu a questão do termo empreendedor, as pessoas ficavam me perguntando, especialmente os professores, o orientador e o co-orientador, se não era um empreendedor austríaco, já que Schumpeter era austríaco. E eu senti a necessidade de fazer então essa distinção e seguir no trabalho. Eu vi que realmente era importante, especialmente no Brasil, não sei como é aqui na Argentina, mas no Brasil sempre quando se fala em empreendedor, pensa no empreendedor schumpeteriano, naquele herói, e não tem na mínima noção que existe outra perspectiva de empreendedor. Tá tranquilo entender o que eu tô falando? Sim. Okay. Então, do que se trata? A gente tem a escola clássica, que vai trabalhar com as categorias de análise, o proprietário de terra, né, o terrateniente, o proprietário de terra, o trabalhador e os capitalistas. Depois, a escola neoclássica vai trabalhar com as categorias de análise de consumidor, firma e governo. Então, em uma dessas escolas, a gente consegue identificar o empreendedor, a figura do empreendedor. Claro que tiveram alguns autores que saíram dessa regra, como Cantillon, Turgot, Sé, Menger, Monbauer, e aí Mises, Kirchner e Schumpeter. Então, a ideia desse trabalho é tentar analisar a cadeia de influência teórica, esses primeiros autores, o que eles trabalharam, o que eles influenciaram tanto Schumpeter como Mises e Kirchner, e as diferenças básicas nos conceitos dos dois. E o próximo passo, então, é analisar as implicações para o desenvolvimento, conceito de desenvolvimento econômico. Por que estudar? Eu já falei no início, porque não tem a noção de que o empreendedor pode ser um coordenador. A gente pode ter essa noção que ele não precisa ser um herói, que a gente tem o empreendedor, a ação empreendedora como uma categoria cataláctica. Então, é mais um espírito, é mais uma característica dos indivíduos do que aquele agente lá em cima, isolado e diferenciado da sociedade. Então, a procedência etimológica do termo é latina. As duas expressões, elas vão remeter à questão de agir, empregar, buscar, ir além. O traço semântico do conceito é de uma expressão francesa que remete à época medieval, e eles usavam, na época medieval, esse termo como o pedreiro da época medieval, que acertava, então, quanto tinha que ser um acerto prévio, né, da obra, quanto ele ia receber, e aí ele construía algo. Então, é a noção de construção.
ou o guerreiro medieval. Eles usavam essa expressão para também se referir aos guerreiros. Então, sempre tem essa noção de ação, de alguém que se move, de alguém que inova, de alguém que muda a situação. No mercantilismo, a gente tem uma mudança do que se pensa como economia. A gente começa a ter a busca de novas jazidas, as cruzadas, a busca de novos territórios. E o ouro, a moeda, passa a ser a noção de riqueza. O país era rico se ele possuía riquezas, metais. Para ele possuir metais, o protecionismo era importante. É o que o Hoffer vai chamar de capitalismo monopolista de Estado. Né? Ele precisava proteger para conseguir importar menos, exportar mais. Então precisava ter essa noção de proteção do Estado. Nessa época, o aristocrata agrícola, que era até então a figura central, passa para o comerciante. Até então o comerciante era visto como alguém feio, ele era terrível, ele era malvado, ele buscava o dinheiro, que era sujo. Então passa a figura principal do aristocrata agrícola para o comerciante. Que comerciante? Era a nação que decidia quem poderia produzir e quem poderia fazer o comércio. Então, era o país, né, que decidia a região de quem podia produzir naquela região, quem podia fazer o comércio naquela região. Então, existia todo o protecionismo. Cantillon e também Turgot, eles vão dizer que o empreendedor, o empresário, estou usando o mesmo como sinônimos, ele precisava de um ambiente livre para fazer o papel dele, porque ele era essencialmente um tomador de riscos. Ele precisava ir ao mercado, ter o ambiente livre para decidir o quanto produzir, para quem vender e a que preço. Então surge essa noção de que precisava de liberdade para o indivíduo conseguir exercer essa função de empreendedor. Muito tempo depois, vai passar muitos anos, e Menger resgata essa noção do empreendedor mais na linha de Turgot do que Cantillon. Para o Cantillon, o empreendedor não precisava ter a propriedade. Para Turgot, não. Essa questão do Turgot é meio complicada na literatura, mas chegou-se a uma espécie de consenso que sim, para Turgot, o empresário precisava deter o controle e a propriedade da produção. Para Menger também, porque o Menger vai falar que não tem como o agente tomar riscos se ele não é dono. Mas isso é muito pela conjuntura que ele estava vivendo naquela época. Von Bauer, que ao trabalhar com a questão de juros e capital, vai remeter também a essa questão do empreendedor, não como central na sua análise, mas vai trabalhar também com um agente que toma riscos e que vai ao mercado, mas também é o proprietário. Mises e Kirchner vão começar a trabalhar, Mises primeiro, né, com uma noção diferenciada de empreendedor. Primeiro ele vai falar que a ciência econômica não está sozinha. A ciência econômica ela é uma parte da sociologia, da teoria geral da ação humana. É uma teoria geral da ação humana guiada pelo cálculo econômico. Então, a gente tem que pensar economia sempre com essa questão de ação humana. Pensar em ação humana guiada pelo cálculo econômico não tem como a gente separar do pensamento do empreendedor. A
a gente tem na escola austríaca que o conhecimento é imperfeito. Então, o problema econômico não é, como o mainstream vai dizer, que é simplesmente a alocação de recursos escassos, a necessidades infinitas. É uma questão também do conhecimento, que é disperso. Então, a questão do conhecimento perfeito e da praxeologia juntas abre um espaço para uma atividade em que o ambiente é incerto e eu tenho que trabalhar com cálculo econômico. Então, tem essa noção de risco, de incerteza e o ambiente propício para empreender. Aqui é um trabalho do professor Biratã, que são os cones austríacos, que ele chama. E que a gente teria uma noção disso, né, de qual que é o papel do mercado. É um processo tentativa e erro. Digamos que num tempo T0 a gente tem uma estrutura de preços e uma quantidade a ser produzida. A gente tem condições de oferta, preferências de demanda, a gente tem, digamos, uma área de equilíbrio. Digamos assim, uma área de equilíbrio. Se nós projetarmos esse ponto para um T1 que poderia ser de equilíbrio, ele não vai ocorrer. Por que ele não vai ocorrer? Porque há mudança de conhecimento. Esse acréscimo de conhecimento, ele muda a tua estrutura de oferta e muda a tua estrutura de demanda. Então, você vai ter uma outra área possível de equilíbrio. E se nós remetermos ao tempo T3, T2, desculpa, também não vai ser compatível, porque aqui nós vamos ter outra estrutura de oferta e outra estrutura de demanda com outra área de possível equilíbrio. O que faz com que mude essas estruturas ao longo do tempo? São os acréscimos de conhecimento. É o que a gente poderia chamar de coordenação, a tendência coordenadora. O que faz essa tendência coordenadora? É a ação empresarial. Então, no ambiente de certezas, o empreendedor vem, age, de certa forma, coordena as informações do mercado, só que nessa coordenação surgem novas informações que levam a uma descoordenação. Essa nova descoordenação faz com que surjam oportunidades de mercado, em que o empreendedor vai agir, vai coordenar, leva a uma outra descoordenação e assim por diante. Então é uma tendência ao equilíbrio, mas nunca se alcança. Essa é a visão do Kirchner. Então a gente tem, né, nesse contexto a importância do processo competitivo e do livre mercado, para nós podermos ter essa noção dos sinais de mercados corretos para poder empreender. A liberdade, então, ela vai garantir uma coordenação de mercado, igual Tirgot. A atividade empreendedora vai reduzir a incerteza, como Cantillon. E, como eu falei antes, vai chegar a essa conclusão de que o empreendedor é uma categoria cataláctica. Então, todos nós temos essa ação empreendedora. O Huerta de Soto vai definir função do empreendedor como aproveitar as oportunidades criadas pela ignorância existente no processo de mercado. Ele usa o conceito de serendipidade, que é a capacidade de se dar conta de oportunidades até então não percebidas. E a conclusão, então, da escola austríaca é que o empreendedor é coordenador de mercado. Schumpeter, ele tem influências diversas. Ele assistiu seminários de von Bauerque, ele era fã incondicional de Walras e ele tem uma influência também de Marx. Essas influências tão diversas de Schumpeter faz com que ele seja muito peculiar no pensamento econômico. Na teoria do desenvolvimento econômico, o Schumpeter vai dizer que a dinâmica da economia, o que faz a economia evoluir, é um processo contínuo de criação e de destruição. O que é essa criação? É uma
inovação, que ele chama de inovação radical. É a destruição criadora, o conceito dele de destruição criadora. Essa destruição remete à destruição do sistema até então. Então é uma ruptura. Só que essa definição de empreendedor de Schumpeter é o que a gente chama de funcionalista. Ele não trata do empreendedor, o empreendedor só é empreendedor quando ele inova. Quando ele para de inovar, ele não é mais um empreendedor. Então ela é uma análise funcionalista. Ela não tem essa questão de construtivismo que tem a escola austríaca. A função do empreendedor, então, é inovar, é destruir com a estrutura até então do mercado e levar a economia para um estágio superior de desenvolvimento. Então, o empreendedor ele é responsável pela descoordenação do sistema. Eu tenho um equilíbrio de mercado, tenho uma inovação, essa inovação traz uma ruptura para o meu equilíbrio, eu tenho uma descoordenação. O processo de imitação no mercado faz com que coordene o mercado novamente. Vem alguém, inova e quebra. Para ele, o processo de imitação é ruim. O processo de imitação não é uma coisa boa. Para a escola austríaca, não. Imitação também faz o processo econômico avançar. Então, as diferenças e o que eles têm igual. O que eles têm igual é que eles tratam o empreendedor como um cara que está, como um homem que está sempre alerta. Então, essa questão de estar sempre alerta, eu tenho nas duas análises. O que é diferente? Primeiro, Schumpeter ele fala que o empreendedor vai afastar o sistema de um fluxo regular e circular de equilíbrio. Na escola austríaca, nós não temos equilíbrio. Se houvesse uma situação de equilíbrio, não teria por que ter atividade empresarial. A gente já estaria com a alocação ótima e não teria esse instinto para procurar oportunidades até então não percebidas, porque não há oportunidades não percebidas no estágio de equilíbrio. Schumpeter vai dizer que a competição que importa no mercado é apenas a competição da inovação. Para a escola austríaca, não. É a competição pela inovação, mas também por preços. E por isso que a imitação ela também é importante no processo competitivo. Para Schumpeter, o desenvolvimento econômico acontece pela inovação e pela ação empresarial. É ela que é o motor. Para a escola austríaca, o desenvolvimento econômico é uma possibilidade consequente do processo. Não é determinístico. Então, para resumir, a gente tem que, para o Schumpeter, o empreendedor é um super-herói. Para o Schumpeter é essa figura que a gente tem de empreendedor. Para a escola neoclássica, a gente tem um homem padrão, não faz nada, ele é legal. Para a escola austríaca, a gente tem um homem normal que age. Ele não é um super-herói, ele não é um cara apático, mas ele é um homem que age. Quais as implicações disso para o pensamento e para o desenvolvimento? As implicações disso, que caminho seguir? Que caminho seguir? Se a gente tem essa noção de empreendedor da escola do Schumpeter, nós abrimos caminhos a incentivos governamentais para a inovação, ao Estado identificar aqueles setores que podem desenvolver mais, que podem inovar mais. Na escola austríaca, nós não abrimos esse tipo de brecha, por causa da teoria do conhecimento de Hayek. Então, ao estudar o desenvolvimento econômico e esse processo de inovação, a perspectiva que adota do empreendedor é determinante para falar de liberdade ou não. O próximo passo, então, que eu estou querendo trabalhar é analisar
o desenvolvimento, o primeiro ciclo de desenvolvimento brasileiro, com essa perspectiva de empreendedor da escola austríaca. Obrigada.